Miguel e Filomena, autores desse livro, biógrafos do José Saramago. Queria fazer uma pergunta. Eu estava conversando com o Pilar lá em cima dessa entrevista. Eu falei para ela sobre a ideia de um escritor arquipélago, de um homem arquipélago, que seria Saramago. Essa definição, ela cabe? Vocês que conhecem ele tão bem? Cabe porque o Saramago escreve romances, que é o mais conhecido, mas escreve poesia, escreve teatro, escreve crónicas, e é um grande cronista, é um blogger, tinha um blog, escrevia, pronto, já chega, penso eu, portanto, teatro, romance, poesia. Poderão ser as ilhas do arquipélago Saramago. O arquipélago Saramago seria nesse sentido. Por outro lado, é um arquipélago também ao nível das ideias, porque isto é nos géneros literários, nas ideias também, porque ele escreve sobre a morte, escreve sobre a injustiça social, escreve sobre a música, nas intermitências da morte, escreve sobre as utopias, as distopias, a igualdade, a desigualdade, a pobreza, a luta contra a pobreza. Escreve mais sobre a democracia e as eleições e o risco de não votarmos, por exemplo, não é? Sim. Sobre a caverna em que todos estamos manipulados, não é? Num consumismo desenfreado. E, portanto, na realidade são os grandes problemas de todos nós, cidadãos contemporâneos do mundo em que vivemos, não é? E eu gostaria de saber de vocês que conhecem ele tanto, que conviveram, que escreveram sobre ele. Eu queria saber uma coisa, essa presença desse arquipélago, como essa presença conversa com o mundo de hoje? O que essa presença traz para o mundo de hoje? Porque hoje ele é memória, mas memória escrita. Sim, a memória, ele morreu em 2010, estamos muito perto ainda, não é? Ele morreu há 12 anos. Os problemas que ele levanta e explora nos seus romances são os problemas de hoje. Talvez hoje escrevesse um romance sobre as alterações climáticas. Não sei se é a única parte, o único campo assim que eu vejo. Não há um romance com esse tema. Não. Mas o último romance inacabado, não há um romance especificamente sobre a guerra, mas o último romance, Espingardas, Alabardas, coloca essa questão fundamental de saber porque é que nunca houve uma greve nas fábricas de armamentos, ou seja, que responsabilidade teremos todos, incluindo os operários que fazem as armas e as bombas nas guerras que existem no mundo. Porque quando Saramago morreu, não tínhamos a guerra da Ucrânia, mas tínhamos as outras guerras presentes, temos sempre guerras a acontecer, não é? Portanto, depois também dizer que o que é que ele diz às pessoas de hoje, eu penso que exatamente todos estes temas são atuais e, portanto, qualquer jovem hoje poderá colocar estas grandes questões sem tilazar e nos romances de Saramago pode refletir sobre elas. Vocês acham que esse momento nosso ele é eminentemente político, ele traz um tom político bem forte? O Saramago costumava dizer que ele separava em algum momento não o cidadão do escritor, mas o ativista do escritor, né? Ele gostava de dizer isso. Vocês acham que ele se engajaria mais nesse... A gente está fazendo exercícios de probabilidades, eu sei muito bem, né? De pura especulação, sabemos disso, mas vocês acham que ele se engajaria, ele sentiria esse chamado político de se pronunciar mais ativamente hoje em dia ou não? Que tipo de homem ou de cidadão? Portanto, ele inscreveu-se no Partido Comunista em 1969. Portanto, toda a vida de adulto, ele é comunista e declara-se sempre comunista. Vai tendo nuances no comunismo, portanto, ele separa-se de Cuba quando Cuba faz o fuzilamento de 3 exilados. Ele aceita participar na chamada terceira via, que é uma via de militantes comunistas que criticam o antigo dogmatismo do Partido Comunista, mas ele é comunista até ao final. No final da vida, diz numa entrevista a uma revista mexicana
era um comunista libertário. Portanto, um comunista com ideias muito abertas, muito arejadas. E o estilo dele é isso, é esse tal arquipélago, este tal arejamento em que tanto entra o realismo quanto entra o fantástico, o maravilhoso, o mito, entra a poesia, o lirismo, etc. Portanto, ele diz continuamente, muitas vezes mesmo, que não confunde política com literatura. Portanto, há duas concepções de literatura para um marxista. É o do Marx e do Engels, que é a literatura, na literatura não deve aparecer a ideologia política. Dá um exemplo do Balzac, por exemplo, ele não era de um partido político, mas tinha certas tendências, mas não se via. E há a tendência leninista, que a literatura é uma literatura de partido. Pronto. O Saramago nunca aceitou a tese leninista. O meu partido, diz ele, não tem qualificação para dizer como é que eu devo escrever e o que é que devo escrever. Portanto, separa imediatamente propaganda política de literatura. E nós lemos um romance, qualquer que ele seja, o único romance que ele fala de política, que é o Ensaio sobre a Lucidez, ele critica, que é o partido da direita, o partido do centro, o partido da esquerda, ele critica o partido da esquerda. E um intelectual português, que é o Urbano Tavares Rodrigues, criticou imenso ele ter criticado o partido da esquerda nesse romance. Pronto. Me digam uma coisa para a gente fechar, porque eu queria que vocês falassem um pouquinho como eu venho do Brasil e como eu escrevo para esse público também, lusófono, mas muito concentrado no Brasil. A gente sabe das relações do Saramago com o Brasil desde sempre, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, enquanto biógrafos, da presença de Saramago nesse centenário, as relações com o Brasil. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a nova geração de leitores. A Pilar é a pessoa mais indicada para falar sobre a relação. O Saramago sempre teve uma grande simpatia pelo Brasil. Todos os portugueses têm, digamos assim, não no sentido patriarcal, de considerar que o Brasil é filho de Portugal, portanto, já está ultrapassado desde o final do regime do Estado Novo, mas de considerar de que o Brasil é o futuro de Portugal. Melhor dito, o Brasil é o futuro da língua portuguesa. Talvez seja, que a língua portuguesa se impuser no mundo, não é através de 9 milhões, 10 milhões de portugueses que aqui vivem. É através dos 200 e tantos milhões de brasileiros que falam a língua portuguesa. Mais os milhões que são angolanos, mais os milhões que são moçambicanos. Portanto, é uma relação do Brasil e da lusofonia em geral que vai ditar o futuro da memória de Portugal no mundo. Era essa a concepção que ele tinha. Portanto,